O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a lei de cotas e a transformação na vida das mulheres negras com a deputada federal Dandara Tonantzin, do PT de Minas Gerais. Olá, eu me chamo Dandara Tonantzin, sou pedagoga, mestre em educação, militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Fui vereadora mais votada em Uberlândia, Triângulo Mineiro, em 2020, eleita deputada federal em 2022, com mais de 86 mil votos, votada em 741 cidades, e agora sou pré-candidata a prefeita também em Uberlândia. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a importância das ações afirmativas, os desafios e perspectivas das mulheres negras na política. Acompanha com a gente. Olha, vocês sabem que o Brasil tem oficialmente 500 e poucos anos de história. Desses 500 anos, quase 400 foram de um modelo formal de escravização de negros e negras. No pós-abolição, o Estado brasileiro organizou ainda um conjunto de leis para continuar mantendo hierarquias de privilégio, determinando assim lugares e não lugares. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, no dia 13 de maio, ela só aboliu os crimes que os senhores de engenho cometeram contra a humanidade. Nós, negros e negras, ou continuamos na condição de escravizados, ou fomos expulsos das terras dos senhores. Nesse momento, no pós-abolição, até 1910, apenas dois tipos de pessoas não podiam frequentar a escola. Primeiro, pessoas com lepras ou doenças contagiosas. Segundo, pessoas negras, entre parênteses, mesmo que libertas. Isso significa dizer que a minha bisavó não estudou. A minha avó só fez até a quarta série primária, que já significava muito para ela. A minha mãe trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica e só depois dos 30 anos que ela conseguiu retomar os estudos e hoje é professora como eu. Portanto, o racismo no nosso país, ele organiza relações de poder. Ele determina lugares e não lugares na sociedade. Não por acaso, a pobreza tem cor. A maioria das pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, são pessoas negras. A maioria das pessoas encarceradas são pessoas negras. As mulheres negras estão na base da pirâmide econômica, social e política do nosso país. Também são as que mais sofrem com as piores condições de trabalho, com as piores remunerações. E em outros âmbitos também da vida, o racismo tem um impacto cruel e significativo. Basta olhar os números de violência obstétrica, de assédio, da Lei Maria da Penha, de feminicídio. Nós temos uma maioria de mulheres negras sendo vítimas desses crimes. Portanto, o racismo organiza essas relações de poder e, ao longo do século passado, do século XX,
ele foi sendo fundamental para estruturar as hierarquias e as desigualdades na nossa sociedade. Por isso, a nossa luta, ela precisa ser antissistêmica, ela precisa ser contra um sistema que organiza esses privilégios, os preconceitos, as discriminações, mas nós também precisamos enxergar a conexão, a intersecção, como Angela Davis e tantas outras teóricas feministas negras vão nos explicar, sobre raça, classe, gênero e sexualidade. Essas intersecções fazem com que uma faca seja amolada mais vezes e corte com mais profundidade determinadas carnes. Isso significa dizer que ser uma mulher negra, jovem, pobre, de periferia, lésbica, bissexual, transexual na sociedade faz com que você seja cada vez mais alvo de opressão, violência e discriminação. Portanto, se os nossos movimentos são de luta e revolucionários e pretendem transformar a nossa sociedade, nós precisamos atuar sempre com a chave da luta de classes, mas também com a luta antirracista, com a luta feminista, impulsionando e fortalecendo o empoderamento, o protagonismo das mulheres negras na política, das mulheres da classe trabalhadora na política, para que isso faça de fato a democracia ser fortalecida. Porque numa democracia representativa, você espera o quê? Você espera que a democracia faça com que o povo esteja representado. Esse é um dos pilares que estruturam a democracia no nosso país. Mas não tem democracia fortalecida sem fazer com que os nossos representantes tenham a cor, o cheiro, a origem, a identidade do povo brasileiro. E o povo brasileiro é maioria de mulheres, é maioria de negros e negras. O povo brasileiro é maioria de classe trabalhadora. Para a gente fortalecer a democracia, o campo dos direitos, nós precisamos alterar os espaços de poder. A nossa presença transforma e transforma muito. Eu queria compartilhar com vocês agora um pouco da minha experiência pessoal nessa caminhada e nessa empreitada que tenho feito na política. Eu sempre fui uma militante, sempre atuei na base, sempre construí com o PT, mas eu nunca achei que a política institucional fosse algo para mim. Até porque cá para nós, né, gente? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos pouquíssimas mulheres negras lideranças, ocupando posições estratégicas, até no nosso partido, para a gente se inspirar. Eu tinha muito receio de me candidatar. Em 2017, eu passei por uma situação que foi muito ruim. Eu tive meu turbante arrancado numa festa de formatura por um grupo de 6 homens brancos. E logo no ano seguinte, em 2018, uma turma aqui do PT já queria que eu fosse candidata a deputada. Mas o racismo é tão cruel com a gente, com os nossos corpos, que a gente acha que não é pra gente, que não é possível, que a gente não tem o perfil, que nós nunca somos o suficiente. Eu tinha muito medo de candidatar. Eu decidi esperar e conversei com o pessoal que não era a hora, e eu só consegui não ser candidata em 18 porque eu assumi com essa turma, com esse nosso coletivo, o compromisso de ser candidata a vereadora em 2020. Foi uma eleição muito dura, em meio à pandemia, uma dificuldade grande, assim, de conseguir organizar pessoas, ir para a rua e pedir voto, e a gente sabe que nós somos muito fortes, e melhor é na rua, né? Mas ainda assim nós conseguimos ser eleita e a vereadora mais votada, como eu disse no começo. Quando eu cheguei na Câmara, aqui na Câmara de Berlândia tinha um, um- uma coisa histórica, assim, né? De que sempre a pessoa mais votada, ela era o candidato a presidente da Câmara, ele ocuparia uma posição estratégica, presidiria a CCJ. Mas quando uma mulher negra da periferia foi a mais votada, eles trataram de mudar essa regra. Eu já percebi ali, logo na primeira semana, o desafio que seria eu me impor e a gente se colocar.
Mas a nossa presença provocou mudanças tão profundas que a gente conseguiu pautar temas muito importantes, como o da dignidade menstrual, e fazer com que fosse aprovada a lei de distribuição de absorventes nas escolas. Levamos o empoderamento, a resistência do hip hop na nossa cidade e aprovamos também o Dia Municipal do Hip Hop. Conseguimos articular, em meio à pandemia, a doação de alimentos, debates, audiências públicas, seminários. Eu fui a vereadora que mais realizou debates e audiências públicas na Câmara Municipal. Isso fez com que os outros vereadores sempre prestassem mais atenção às comissões e quisessem fazer também mais debates. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, eleita deputada federal, eu logo também já percebi que não seria fácil. Na primeira semana que eu estava lá, eu já fui barrada, não sei nem dizer quantas vezes. Pouco tempo depois, na correria do dia a dia, tendo que despachar com os assessores e resolver coisas, e era 4 horas da tarde, ainda não tinha almoçado. Falei, vamos sentar ali na lanchonete do plenário, que eu como alguma coisa e já converso com vocês. Sentei na lanchonete do plenário, comecei a despachar com os assessores, chamei o garçom e ele não foi. Chamei de novo, ele não foi. Aí a minha assessora falou, garçom, cardápio, por favor. O garçom foi até a mesa e falou assim, eu só posso atender deputado. Eu estava com um pin, com um broche de deputada. Eu perguntei para ele, eu falei, esse aqui ainda é o broche, deputada? Se não for, você me avisa que eu vou ir lá trocar. E ele ainda me perguntou, mas você é deputada? Aí eu falei, por quê? Eu não tenho cara de deputada? E eu falei um dia sobre isso numa entrevista que eu dei para algum canal, e alguém da Câmara viu, e eu estava um dia no plenário, indo para a lanchonete de novo, e um garçom me parou e falou, Dandara, o pessoal viu a sua entrevista, e eu queria te agradecer, porque a sua fala virou um debate. Chamaram todos os funcionários para debater o racismo, e foi também a oportunidade que a gente teve para falar do racismo que nós sofremos também do lado de cá, enquanto funcionários, garçons, garçonetes das lanchonetes. Eu fiquei muito feliz dessa minha fala já provocar algo que mexa também na estrutura e no dia a dia do racismo naquele ambiente. Mas eu logo que cheguei também já peguei a relatoria da lei de cotas. Porque eu fui cotista na graduação e na pós-graduação. Eu vivi os últimos 10 anos da lei de cotas no chão da sala de aula. Eu pude participar de movimentos e coletivos negros que reuniu cotistas de todo o país e que debateu a reformulação, a melhoria, né, a atualização das ações afirmativas. E vocês sabem que a Lei 2.711, que falava da lei de cotas, ela completou 10 anos em 2022. E no artigo 7º previa que depois de 10 anos passasse por uma avaliação, um balanço. Setores conservadores da Câmara aproveitaram esse momento para dizer que seria o fim da lei de cotas. A avaliação significaria o fim. E nós fizemos questão de construir um texto de fora para dentro. Primeiro com o movimento negro, com o movimento quilombola, indígena, movimento estudantil, academia, pesquisadores, reitores, para entender quais eram as reais demandas das ações afirmativas. E quando nós chegamos na Câmara para apresentar esse texto, a gente já tinha conseguido formar e constituir uma maioria na sociedade sobre a importância da lei de cotas e das ações afirmativas. O projeto já chegou com muita força, a nossa relatoria já mostrou que não era uma relatoria qualquer, logo nas primeiras negociações. E eu sempre fiz questão de mostrar que a lei de cotas deu certo, porque eu só estou na Câmara dos Deputados, ocupando espaço na política, porque eu entrei na universidade, a universidade foi a grande chave para mudar a minha vida. Nós conseguimos colocar na nova lei de cotas a prioridade dos cotistas serem bolsistas de assistência estudantil.
a renovação da lei de cotas, mas ciclos anuais de monitoramento. Primeiro ser considerado a nota da ampla concorrência, depois a nota da cota, porque a cota em muitos cursos estava se tornando o teto, o máximo de nós a entrar. Agora não vai ser. Agora vai ser o plus, o complemento, o a mais, e não o máximo de nós. Também tornamos obrigatório as cotas na pós-graduação, mestrado, doutorado, é obrigado a construir ações afirmativas. Trouxemos a obrigatoriedade também da cota quilombola. E tem muito mais coisa, viu, gente? Foram 9 pontos de melhoria. Mas o que eu percebi é que tanto na aprovação na Câmara, até no Senado, que eu também estava lá, articulando, liderando, conversando e convencendo. Até na sanção do presidente Lula. O fato da gente ter uma mulher negra, cotista, como relatora desse projeto, fez muita diferença. Muita diferença porque a gente tinha propriedade para falar sobre o tema. A gente quebrava aquele senso comum, aquela dimensão rasa e superficial de cotas em todas as reuniões. E saímos de cada papo ainda mais fortalecidas. É isso que eu acredito que a nossa presença pode provocar nos espaços de poder. Mudanças no comportamento, porque nós qualificamos o debate. Mudanças na concepção, mudanças na forma de agir e lidar com as articulações, mudança das pautas. O que vai estar realmente na ordem do dia tem que ser coisas relacionadas à nossa vida, ao nosso cotidiano. Nós mudamos e provocamos abalos sísmicos no racismo estrutural, porque a nossa presença passa a ser presença-chave nas instituições. E nós sabemos que o racismo institucional, ele também alimenta o racismo estrutural. Por isso eu quero convidar todas as mulheres, em especial as mulheres negras que estão nos acompanhando nesta aula, a se organizarem para construir campanha, disputar os espaços de poder, serem eleitas e exercerem bons mandatos. Eu sei que não é fácil, é um grande desafio, mas a chave para a gente é um bom planejamento. É bom quando a gente se move com o coração, com a vontade de fazer as coisas, mas quando a gente planeja, se organiza, estabelece metas, tem foco, nós temos potencial e capacidade, sim, de chegar lá. Nós estamos agora chegando muito perto do início da campanha. Organize a comunicação, estabeleça fluxos, planejamentos, porque comunicação é planejamento, planejamento não se improvisa. Assim como nós estamos aqui participando de uma aula que eu me organizei, elaborei pontos que eu gostaria de falar, nós também temos que preparar e nos organizar para a comunicação. Porque pode ter post conjuntural, espontâneo, daquele dia, mas até para o post espontâneo você tem que se organizar. Então, investir num planejamento de conteúdos, planejamento do dia a dia da comunicação, da sua pré-campanha, da sua campanha, é fundamental. Segundo, apostar nas articulações políticas. Peça para um, dois, três companheiros te ajudarem a mapear setores, segmentos, grupos que você ainda tem que ir, conversar, dialogar, se apresentar, trazer o apoio daquelas pessoas, daquelas lideranças, daqueles movimentos. É muito importante que você vá numa crescente de busca de apoios e também da elaboração da comunicação. Porque a campanha, gente, ela tem que ser como uma onda. E a crista dessa onda, o topo dessa onda, tem que ser o dia da eleição. O dia da eleição, o dia que o voto cai na urna e a urna faz assim, ó, tem que ser o dia maior, mais mobilizado. Por isso você não pode conquistar 2 apoios hoje e achar, ah, tô eleita, acabou a eleição. Não é assim que funciona. Se é 2 hoje, é 3 amanhã, é 4 depois de amanhã, e você vai sempre
numa crescente, para que a campanha tenha ritmo, para que a campanha tenha e mova sentimentos. Quem quiser acompanhar um pouco mais, a Fundação Perseu Abramo tem elaborado aulas muito legais, tanto da comunicação quanto de planejamento estratégico para campanhas. Esse é o momento da gente se engajar, participar, organizar, para ocupar cada vez mais espaços de poder dentro e fora das instituições. Porque vocês sabem, lideranças como nós também não surgem do nada. Lideranças como nós precisam ser fortalecidas, construídas todos os dias. E eu fico muito feliz de ver a prioridade do nosso partido, dos trabalhadores e das trabalhadoras, aqui nesse grande projeto, Elas por Elas, que a cada eleição fortalece, prepara, estimula candidaturas de mulheres que vão transformar e revolucionar a política brasileira. Quem quiser acompanhar um pouco mais o meu trabalho, mandar mensagens, sugestões, tirar dúvidas, as minhas redes sociais são todas @todaandara, T-O Dandara. Instagram, TikTok, Facebook, Toda Andara. Eu tô aqui sempre na luta. Um forte abraço a todas vocês. Na aula de hoje, aprendemos um pouco mais sobre lei de cotas e a transformação na vida das mulheres negras. Continue ligada no TV Elas por Elas.